livre para todos os públicos. Olá! Começa agora mais um Fora da Pauta. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Renato Meirelles, conferir um pouco do lançamento de um livro que conta a história de José Camelo de Melo Rezende, o autor do Romance do Pavão Misterioso, e, claro, falar sobre as datas comemorativas dessa semana. O bate-papo de hoje é com o parlamentar Renato Meirelles, no nosso quadro Conversa com o Vereador. Sou Renato Meirelles, tenho 33 anos de idade, casado com Raíssa e pai de Rafael e da Raíra, né? Sou bacharel em Direito e estou vereador da minha querida e amada cidade de Guarabira. Nós gostaríamos de abrir o quadro perguntando... se você teria alguma dica de um livro, um filme ou até mesmo um lugar para conhecer aqui nas proximidades de Guarabira. Olha, o livro que eu gostei muito de ler foi o Código da Vinci, né? E um lugar que eu acho admirável, né, que é a cidade de Bananeiras, vizinha aqui de Guarabira. É um local muito agradável, o qual, né, a gente indica, né, para as pessoas conhecerem, por ser uma cidade vizinha, perto de Guarabira, que é tão grande, né, tá em crescimento tão quanto Guarabira. Agora fale pra gente um pouco dos seus projetos fora da Câmara. Os projetos de manter, né, sempre um contato com os eleitores. Eu acredito muito naquele mandato popular, em que escuta a população. Nós criamos, através do nosso mandato, o gabinete itinerante, que é justamente o gabinete nas ruas, o gabinete nos bairros, dialogando, escutando as pessoas, que é justamente lá que estão os reais problemas da sociedade, os reais problemas da população. E eu aposto muito em um mandato participativo, um mandato sempre escutando o povo, escutando a população, que de lá que estão os reais problemas da nossa sociedade. O que o vereador gosta de fazer no seu tempo livre? Eu sou muito família. Quando a gente termina na quinta-feira os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Guarabira, no final de semana eu tiro para ficar com eles, né, de curtir, né, a idade dos meus pais, que o tempo está passando, né? Meu pai hoje tem 61 anos, minha mãe tem 62 anos. E tenho também duas joias raras, né, dois tesouros preciosos, que é meu filho, Rafael e Raíra, que eu sempre gosto de estar com eles. E sem falar também da minha esposa, né, como também os meus amigos, né? Eu costumo dizer que eu sempre gosto de estar com meus amigos, conversando, dialogando, escutando, porque eu não sou do tipo daquele político que faz de cabo eleitoral, né? Quem está sempre com o Renato Meirelles sabe que eu trato todo mundo como verdadeiros amigos, de conviver, de trocar ideias, de bater um papo, de dialogar. E eu gosto sempre de estar com eles, né? E como eu disse, estar com meus pais, com meus familiares, com meus filhos e também sempre com meus amigos. Vereador, conte pra gente um fato curioso que você tenha vivido. Uma situação que me marcou, né, enquanto criança, enquanto ser humano, foi justamente a cassação, né, do meu pai quando se elegeu deputado federal por Guarabira, pelo Brejo e pela Paraíba. De lá para cá, né, aquilo me marcou, né, que eu costumo dizer que o povo quis e os poderosos não. De lá para cá fez com que a gente direcionasse para fazer o curso de Direito para Em Busca de Justiça, fez com que a gente entrasse justamente na vida pública, justamente em busca de uma justiça social, né, em busca de dias melhores para o nosso povo, né? Uma coisa que me marcou foi justamente aquele momento, né, em 98, onde Beto Meirelles se elegeu deputado federal por Guarabira e pela região do Brejo e, infelizmente, cassaram, né, o seu mandato, tirando de Guarabira um legítimo representante do seu povo. Renato, do que você tem medo e do que você tem orgulho? Eu tenho orgulho de Guarabira, né? Guarabira, cidade essa no qual eu nasci, no qual eu vivi, a cidade essa que é a locomotiva do Brejo, que faz com que, né, o Brejo cresça cada dia mais e, consequentemente, ela também cresce cada dia que se passa. E um medo que a gente tem é que Guarabira pare no tempo, né? Que Guarabira seja ultrapassada por outras cidades aqui circunvizinha.
Esse é um medo que a gente tem, uma preocupação que nós temos, e nós buscamos sempre, né, que dias melhores para a nossa cidade, queremos cada vez mais o crescimento da nossa cidade, e é isso, né, de uma preocupação que eu tenho, um outro medo que eu tenho é justamente isso, né, um orgulho que eu tenho, que é a nossa cidade de Guarabira, né, a pujança que ela tem, e um medo é que ela um dia possa deixar de ser a nossa locomotiva do Brejo. E esse foi o vereador Renato Meirelles do Conversa com o Vereador dessa semana. Vereador, por favor, deixe uma mensagem para a população guarabirense. Quero direcionar ao nosso querido e amado povo de Guarabira que nós seremos esse Renato Meirelles, né? Quem me conhece sabe, quem conhece a nossa história também sabe o perfil que nós temos. Às vezes, né, duro, né, mas uma posição mais firme, pensando em dias melhores para a nossa cidade, né? Neto José Augustinho Meirelles, neto de João Pacheco, neto de Dona Lourdes Meirelles, Dona Lindalva Pacheco, Marinho, né? Filho, né, de Beto Meirelles, com Gelando Meirelles, esse cidadão que tem um amor por Guarabira e que pensa por dias melhores para a nossa cidade. Um abraço a todos os guarabirenses, vocês sabem do carinho e o amor que eu tenho por nossa cidade e por toda a Guarabira e por todos os guarabirenses. No último dia 14, ocorreu o evento de lançamento do livro José Camelo de Melo Rezende, A Verdadeira História, de Haroldo Camelo de Melo. Quero deixar uma mensagem de gratidão a todos os amigos que aqui compareceram. Hoje foi um dia difícil, né? A santa chuva, né, que a gente tanto, muitas vezes, até faz promessa para que ela venha, né? Hoje a gente queria que ela viesse um pouco mais tarde, né, ou viesse um pouco mais cedo, mas ela fez questão de cair, exatamente, são os desígnios de Deus, né? Mas a gente está aqui, firme e forte. O que eu deixo também é um incentivo para que continuem, não parem, continuem, que eu me considero sem muita capacidade de fazê-lo, de fazer esta literatura, que é uma literatura muito difícil, tem muita regra, né? E tem que ter muita criatividade e muita poética. Ou o cidadão é poeta ou não faz. Eu quero dizer isso, que depois que eu fiz, eu me sinto poeta porque eu consegui fazer esta obra. Eu deixo a minha terra, sabe, com certeza da volta, com certeza de retornar, porque eu aqui fui muito bem recebido. Na última segunda, 19 de junho, comemorou-se o Dia do Cinema Brasileiro, e você agora vai conferir um pouco sobre a história do cinema na nossa cidade. O cinema, para mim, era um divertimento, né? Era um divertimento. Realmente que nós íamos para o cinema para divertir, entendeu? Saber que você ia estar lá, o cinema cheio de gente, e você no meio também, entendeu? Vendo um filme, né? Com um saco de pipoca para passar o tempo lá, e o cinema, para mim, era isso. Seu mesmo processo, né? Você vê que até aquela tela não existe mais, né? Aquela tela panorâmica, né? Já são telas mais sofisticadas, mas aquela tela ali era o cinema. Entendeu? Hoje você entra no cinema, na realidade, o cinema moderno tem uma tela com outro peso de tecnologia, mas aquela tela lá era a tela panorâmica, né? Entendeu? Assim, a fantasia do cinema, né? Entendeu? Eu comparo o cinema com o circo, né? Eu ia para o circo, ia para o cinema, entendeu? Era uma coisa parecida, entendeu? Até porque Fellini, né? Um dos grandes diretores, ele veio, ele adorava circo, né? Foi a partir do circo que ele foi para o cinema. É o grande Fellini. E hoje é dia 23, véspera de São João. Mas você sabe qual é a história dessa data? Vamos conferir? Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo,
As pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrié? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto, a coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Agora, se você quer saber como eram as festas juninas antes do Gonzaga... Bem, isso nem eu sei. E não se esqueça, vamos curtir o São João com cuidado. Aqui em Guarabira, por recomendação do Ministério Público, foi acatada a proibição de fogueiras e fogos de artifícios dos tipos B, C e D em locais inapropriados. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos vemos na próxima sexta, a partir das 18 horas. Até lá!